Esta fatalidade inexorável, de fato os seus ciclos, porque o são, no rigorismo técnico do termo, abrem-se e encerram-se com um ritmo tão notável que recordam o desdobramento de uma lei natural ainda ignorada. Os Sertões, a obra magnânima da literatura em português, da literatura universal. É o Brasil que palpita a força completa de um dos maiores escritores da humanidade, nascido no estado do Rio. Esta glória infinda das letras humanas, do grande texto brasileiro para o mundo. O filme A Paz Adorada foi um dos primeiros projetos aprovados na lei do audiovisual. Essa lei era uma esperança muito grande para a classe cinematográfica naquele instante. E nós colocamos o projeto do filme na Bolsa de Valores através da DTVM do nosso amigo Fernando Davi, uma pessoa que trabalhou muito em prol dessa lei. Acontece que a lei era de uma burocracia imensa e nós fomos sofrendo muito até chegar à conclusão de que não tínhamos condições de continuar tentando recursos através dessa lei. Os olhos ardidos da insônia, salta-me uma comoção como nunca sentira. Com as vistas desatadas pela primeira vez, vejo o Amazonas em todo o seu excesso de céus, por cima do excesso de águas. Estou tentando descrever uma gestação de um mundo, mas o lápis é por demais pobre. A Amazônia esconde-se a si mesmo. O forasteiro contempla, sem a ver. Ela só lhe aparece aos poucos, torturantemente. É uma grandeza que exige a penetração sutil dos microscópios. É o infinito que deve ser dosado. A definição dos últimos aspectos da Amazônia será o fecho de toda a história natural. Terei eu a envergadura para descrever tudo isso que se divisa sobre os meus olhos? Conseguirei chegar ao final desta árdua empreitada e ainda escrever um paraíso perdido? A lei do audiovisual nos levou por caminhos muito complexos. Nós conhecemos o pessoal do governo do Acre e fomos para o Acre através de uma recomendação da mulher do ex-governador Orleí Cameli. Ela, antropóloga, socióloga peruana, se encantou com o projeto, que o projeto era uma expedição peruana e uma expedição brasileira se encontrando no Rio Purus para demarcar as fronteiras e evitar uma guerra entre os dois países. Então, fomos com tudo que a gente tinha. A cineasta Carolina Paiva foi junto comigo para Lima, porque lá em Lima nós receberíamos
um apoio de um banco peruano através dessa nossa amiga antropóloga, socióloga peruana, casada com o ex-governador do Acre. Mas aconteceu uma coisa muito difícil, que foi difícil a gente ultrapassar. Depois de fazermos bastantes pesquisas e contatos para conseguir apoios para o filme lá no Peru, nós recebemos uma notícia através da televisão. Nós estávamos, eu e a Carolina Paiva, num hotel em Lima, quando nós vimos no Jornal Nacional, que chegava lá, a notícia de que, no próximo bloco, o ex-governador do Acre na CPI do narcotráfico. Isso foi um baque na nossa situação, né? Inclusive, nós não tínhamos mais nem como continuar mantendo os contatos com ele e com as pessoas indicadas por ele. Então tivemos que recuar. Foi um desastre completo, porque nós já havíamos feito contatos com atores, produtores, pessoal da técnica peruana, para podermos organizar a tal da expedição peruana e a expedição brasileira que ia se encontrar lá nas margens do Rio Purus. Então, nós, quando recebemos essa notícia, tivemos que recuar totalmente para o Rio de Janeiro e aquilo ficou um vazio enorme nas nossas possibilidades de continuação do filme. Nos anos 70, eu e Noilton fomos para a Amazônia. Nós queríamos, com uma pretensão enorme, fazer uma pesquisa sobre a expedição que Euclides da Cunha havia sido escalado pelo Barão do Rio Branco para fazer a demarcação da fronteira entre Brasil e Peru. Então, teoricamente, haveria uma expedição brasileira e uma expedição peruana. Euclides, como era muito capacitado, um engenheiro que conhecia muito sobre territórios, rios e divisas, foi escalado para fazer essa expedição. Nós fomos fazendo as locações a partir do Maranhão. Fomos subindo com aviões da FAB. Era uma coprodução numa época que quase nem se falava nisso em termos cinematográficos, né? Coprodução latino-americana. Depois do desastre lá no Peru, em Lima, nós tentamos reconstituir a produção no Rio de Janeiro. E passamos a frequentar uns escritórios ali no centro da cidade de pessoas que estavam envolvidas com precatórios. E chegamos a ser muito bem recebidos, porque os precatórios que eles trabalhavam estavam prestes a serem pagos, né? E o imposto de renda desses precatórios poderiam vir diretamente para a produção do filme através da lei do audiovisual. E nós fomos alimentando aquele processo até o final do ano, passamos praticamente um ano inteiro nessa expectativa desse dinheiro para poder realizar o filme. Chegando no final do ano, qual é o momento em que o imposto de renda tem que ser colocado na declaração, os nossos amigos advogados e vendedores e trabalhadores nesses precatórios sumiram. E nós ficamos outra vez a ver navios. Passado algum tempo, eu voltei lá no tal do escritório e soube que aquelas pessoas que estavam fazendo esse tipo de trabalho, de precatórios, todas tinham sido presas pela Polícia Federal lá naquele escritório que nós frequentamos muitas e muitas vezes. Então foi mais um sonho que foi por água abaixo. A Amazônia me fascina. Sei que encontrarei por lá o tema do meu novo livro. É a última página a escrever-se do Gênesis, um paraíso perdido. Imagina, Saninha, um outro mundo possível brotando no meio da floresta, uma terra cobiçada por todo mundo. Sigo em missão de paz. O barão nomeou-me chefe da expedição. Chefe. Vamos e venhamos ir pro Seringal,
filmar em videotape um inquérito policial. Psicanalistas, 1000 especialistas em comportamento humano, até parece um tanto estranho. É um problema que ficou famoso, é o fim das doenças ou é um caldo venenoso? É um crime antigo posto em evidência, ou a fumaça mata, ou é uma nova ciência? Acredito no futuro estabelecimento de uma perfeita solidariedade universal, envolvendo por inteiro a humanidade. No dia em que nos conhecermos bem e as nossas inteligências se entrelaçarem, não haverá surpresas políticas que nos precipitem na guerra, na miséria, no obscurantismo. Vendo os tanques de guerra de hoje, lá naquela coisa da neve, eu fico até... Meu Deus, como é que pode? A evolução do tanque de guerra é um assinte à inteligência humana. Isso é merchandising da indústria bélica. Eles vão vender cada vez mais. São os homens mais podres de rico do mundo que dominam essa coisa mortífera que a humanidade vai precisar jogar no lixo, no esgoto da história. Nós temos que jogar a indústria bélica no lixo, transformar a indústria bélica em indústria da paz. Eu tenho muito para agradecer. O processo desse filme foi tão rico que, apesar das grandes dificuldades, eu terminei o filme na Academia Brasileira de Letras. O filme foi exibido no Teatro da Maison de France, através de um convênio com a Academia Brasileira de Letras, costurado pelo meu amigo Alexei Bueno. A minha mulher, Regina Abreu, que foi também, talvez, a pessoa que mais deu condições de sustentabilidade para o andamento das produções, que foram vários tipos de produções. Mas ela sofreu muito, os meus filhos também sofreram muito, o Pedro e a Nina, porque eles viram durante muito tempo o pai fracassado, o pai naufragado, mas no final das contas eles viram que o filme ficou pronto e é uma etapa bela das nossas vidas. Mas um outro agradecimento fundamental é para a Leila Richards. A Leila Richards se tornou uma amiga minha, assim, das mais fortes, né, que eu tive na vida. Ela chegou para mim e perguntou: Noilton, você com esse filme parado há tantos anos, você precisa terminar. O Luiz Fernando Sampaio, que me apresentou a ela, também foi fundamental, que ele começou a dar uns pequenos apoios para terminarmos a edição. E ela fez uma espécie de análise de tudo que eu já tinha feito, de todos os filmes, todos os trechos, tudo que ela pôde ver, ela foi vendo e nós fomos mais ou menos arrumando, editando, né? E ela depois convidou o Ronaldo Rosas, e eles dois, a Leila Richards e o Ronaldo Rosas, deram o tom da narrativa do filme. Tem que agradecer a Jurema Moisés, que lá do Chapéu Mangueira, ela articulou muitas forças para que o filme pudesse se desenvolver. Ela foi uma das responsáveis pela nossa estadia no Armazém Cultural. Do meu Brasil, ó solitário sertão, de sofrimento e solidão, a terra é seca, mal se pode cultivar, morrem as plantas e foge o ar. É triste nesse lugar. Sertanejo é forte, supera a miséria sem
sertanejo é forte, supera a miséria.